em 2016, né? Que foi ali, foi o período assim que eu acho que foi o mais complicado para todos que vivem da vaquejada, né? Que vivem a vaquejada, que foi aquela ameaça do fim da vaquejada, né? E teve aquele todo movimento em Brasília, a vaquejada mostrou a sua força, mostrou a união de todos. Naquele momento lá, você foi para Brasília naquele tempo, né? Como foi para você vivenciar tudo? Eu tenho muita curiosidade, Cecília, de perguntar isso. Eu perguntei a várias pessoas, né? Onde você estava naquela época, né? E quase todos que vieram aqui estiveram lá, mas cada um teve, né, a sua ótica, a sua participação e a sua ótica daquilo ali, né? Como foi para você aquele período? Eu sou um militante da vaquejada realmente desde o início, porque antes de 2016, o que tinha nas vaquejadas era um plantão clínico. Então era um veterinário que ficava ali de plantão, atendendo só questões clínicas, urgências, animais que tinham cólica, acidentes, sutura, esse tipo de situação. E quando foi ali em 2016, que foi aquele movimento grande, todo mundo para ir para Brasília, caminhão, juntar cavalo. Eu não fui de caminhão, eu fui de avião na época, porque a gente tava numa correria danada, mas a gente participou. Todos nós tivemos participação. Por exemplo, a gente teve empresas que doaram combustível para um caminhão. Teve gente que não podia ir, mas eu vou dar meu caminhão para ir, bota os cavalos, vai. Tivemos alguns veterinários parceiros que fizemos as coletas de sangue dos animais de anemia e mormo, porque para viajar e para transitar, tem que estar com o exame de anemia e mormo em dia, né? Então, como era um movimento pela causa, a gente fez esse trabalho de graça. Pagava só os custos do laboratório, mas a nossa despesa de coletar, de fazer a resenha, de mandar encaminhar, vários veterinários a gente se juntou e fizemos de graça, entendeu? E para poder ajudar a fazer aquela mobilização que, graças a Deus, surtiu efeito, mesmo muitos anos depois, ficou ali capengando. Naquele momento se viu, mas a gente ficou por muito tempo suspenso, né, aquela questão até chegar a um julgamento final. Inclusive, esses dias teve uma decisão, né? Teve uma decisão agora, recentemente, que ela realmente foi reconhecida. Ainda teve uma votação que 6 acompanharam e foram favoráveis realmente à vaquejada. Então isso vem desde 2016 ali, mas foi realmente graças a uma mobilização muito forte na época do pessoal da ABVAC. A gente não pode esquecer Jonathan Dantas, lá no Rio de Janeiro. Eu ia falar, cara, desculpa interromper, mas acho que foi todas as pessoas que eu perguntei, fiz essa mesma indagação sobre 2016, fala da importância de Jonathan Dantas, cara. Se eu não me engano, Jonathan era o presidente da ABVAC na época, e assim, a gente sabe que tinham alguns empresários fortes no ramo, o Cuca, Paulinho de Cuca, aqui de Capim, Paulo Luca Moura, que era o presidente até um dia desse, mas eles tiveram uma participação muito grande na época, porque chegaram a fazer investimento do próprio bolso. E quantas viagens foram idas e vindas a Brasília, se encontrar com um deputado, conversar com um ministro, com um senador, a custos próprios, recursos próprios, assim, pessoais. Então, assim, Jonathan foi um batalhador na época, e a vaquejada, o cavalo, deve muito a ele, essa iniciativa que ele teve. A gente tem que ser grato e falar em todo canto, assim, que a importância que teve nesse momento, né? Mas foi um momento muito turbulento na época. Eram comitivas saindo de carro, caminhão, de ônibus para tentar fazer a movimentação. Graças a Deus surtiu o efeito, né? Mas realmente era um momento um pouco obscuro, porque a gente não sabia como ia ficar a vaquejada, né? Quantas e quantas famílias aqui dependem de vaquejada, vivem disso, não tem nem como quantificar. Isso é uma indústria fortíssima, tá aqui, cavalo forte, e várias outras, e quantas famílias sobrevivem disso? Não é só, a gente pensa que a vaquejada não é só aquele evento, sexta, sábado e domingo, não. Exatamente. Ali ao redor tem gente que só faz carroceria para caminhão de vaquejada, só conserta caminhão de vaquejada, só faz chapéu de vaquejada. Eu recebi aqui o grande Gilmar da Bacia. Que ele corria vaquejada, ele deixou de correr porque ele entrou no ramo de fazer, né, os caminhões. Carroceria de caminhão. Exato, e aí ele hoje trabalha exclusivamente com isso, né, cara? Isso, tem gente que só trabalha com isso, então não é aquele, a gente pensa que é aquela festa de vaquejada, a gente vai para curtir, a gente vai para festa, leva a família, mas tem pessoas que vão para trabalhar, ali tem pessoas que têm aquilo como sustento, vendedor de bala, vendedor de brinquedo, que vivem de vaquejada em vaquejada com sua família, chega num carrinho, monta uma barraca, dorme por ali, se arrancha.
E assim, é muito importante, não é só a questão cultural, é uma questão, como é que eu posso dizer, de sobrevivência mesmo, é uma empregabilidade altíssima que a vaquejada dá, né, hoje em dia. E essa turma todinha aí que você citou, gente, queremos receber vocês aqui no Podcast Nordestino para vocês contarem a história de vocês, que eu sei que são histórias incríveis, né? Já cheguei a conversar pessoalmente com o Paulo Camura, ele falou que estava à disposição, acho que até o contato a gente trocou o telefone e só falta a gente marcar o dia, né? Entre eles, muita gente aí, né, gostaria de estar recebendo aí e já lhe peço, né, de antemão, se puder fazer ponto do contato aí para algumas pessoas, eu vou gostar demais, eu vou ficar muito feliz. A gente tá recebendo aqui, né? E como eu lhe disse até em off antes da gente começar, né? Podcast Nordestino, a gente quer mostrar o que é bom do nosso Nordeste, sabe? Esse é o nosso maior propósito. E aí a gente fala de capinocultura, de vaquejada, poesia, de forró, de muita coisa boa. Do que a gente tiver de bom, a gente tá falando aqui, né? Semana passada a gente falou do melimponário do sertão, né? Falamos de abelhas, né? E descobrimos muita coisa boa. Então, quem você puder aí fazer uma ponta aí, Cecília, eu fico muito grato, viu, cara? Não, com certeza. De antemão, todos esses aí, eu tenho certeza que eles não se refutam a fazer. Acho que o papel já veio aqui, né? Volta e Papel. Volta e Papel já veio né? aqui. Da Bevac. Vários vaqueiros já veio. Washington Luiz, Edgar Neto. Isso. Muita gente boa já passou por aqui já, cara. Não, com certeza. Tem Jonathan, às vezes é mais dificultado, porque Jonathan hoje mora de São Paulo pro Rio, mas se Deus quiser a gente vai botar o podcast nordestino aí em uma vaquejada dessa e a gente vai fazer um negócio bacana, cara, aí numa vaquejada. Cara, Deus quiser, cara, vai ser uma honra pra mim, viu? Eu já tenho essa ideia já há bastante tempo, né? Estamos entrando nas exposições de caprinos, né? Tivemos na Prata, vamos estar em Sumé agora. E ainda não tivemos em nenhuma vaquejada, gente. Vocês aí que promovem vaquejada, ajuda aí, né? Fiquem de olho aí, podem entrar em contato com o Podcast Nordestino, que vai ser um prazer estar aí dentro de uma vaquejada, cara. E vai ser massa. A gente... tudo que a gente faz com amor sai bem feito, eu acredito, né? E pra mim eu vou na maior felicidade, cara. Vai ser bom demais. Com certeza. E esse modelo que você vem carregando, que vem levando, né? Leva muita informação, como eu digo, para todo canto do mundo. Então é muito importante e vamos levar para dentro de uma vaquejada. Exato, com fé em Deus, vamos levar. E né? para combater os preconceitos, os ataques ainda, né, que a vaquejada sofre, né, que muita coisa do nosso Nordeste sofre, a gente tem quebrado muita coisa aqui através do podcast nordestino. E aí já entrando nesse assunto, né, e para você que é especialista em saúde animal, né, ainda existem muitos ataques, Cecília. Eu quando produzo qualquer conteúdo falando da vaquejada e fala aqui, bate no peito mesmo. O podcast nordestino, Arthur Vilar, eu sou a favor da vaquejada. E se alguém quiser promover, me chamar para um debate, nós debate. Porque eu já recebi tanta gente que já me trouxe tanto conhecimento que eu já tenho o que falar, entendeu? Eu tenho muita coisa boa para argumentar. Mas aí, quando ainda as pessoas... querem atacar, né? Porque vou lhe falar o que é que acontece. Todo mundo que eu perguntei, né, sobre a questão do bem-estar animal, o pessoal fala, não, rapaz, tem um bem-estar animal. Se vê qualquer ferimento no animal, né, ali já na mesma hora, já cai em cima, né? Os veterinários, os médicos veterinários que estão ali de plantão dentro da pista, né? Eu vi até assistir, cara, achei muito interessante um X1 que eu acompanhei. Você tava... Eu acho, ou era no início ou era no final, e outro médico veterinário tava os dois médicos veterinários, né, ali de prontidão. Eu acho que foi naquele que teve perto de Campina Grande ali. Isso. Como é o nome daquele parque, cara? Bezerra Marinho. Foi, no Bezerra Marinho. Eu acompanhei aquele X1 lá, né, e muito massa a estrutura, tudo, né, inclusive o Marcelo tava apresentando, né. Isso. Foi muito legal. E aí, a gente vê a presença forte da medicina veterinária dentro do evento, né, para garantir o bem-estar dos animais. Mas mesmo assim, muitos que querem atacar ficam hoje em dia, né, só focando na questão do boi, né, e naquele mero momento ali, né, que tem a derrubada do boi. Isso. Quando eu estava falando que a vaquejada mudou totalmente de 2016 para frente, porque realmente precisava de fazer alguns ajustes. E aquela foi muito importante, que foi um start que a vaquejada foi uma virada de chave. Você vê que foi retirado o chicote, foi retirado macaca, então foi retirado sangramento de animais, foi desenvolvida o caldo artificial, o rabo artificial, entendeu? Porque realmente... Eu trouxe aqui para mostrar. Exatamente, porque realmente tinha quebra de cauda, saía sangrando e coisa e tal, animais que tinham fraturas. E hoje a gente vai para uma vaquejada grande que corre 1.000 boi, 1.200 boi, 1.300 boi, sem nenhum rabo quebrado, sem nenhum boi machucado. É impressionante. É quase inacreditável, entendeu? Então, assim,
E antes de 2016, como eu estava dizendo, a gente só tinha aquele plantonista de vaquejada. Passou disso, hoje é quase obrigado. Uma vaquejada dessa grande tem 4, 5, 6 médicos veterinários ou zootecnistas trabalhando. Plantão clínico, responsável técnico, bem-estar animal. Então, assim, é um rodízio que faz. Tem profissional que fica no início da pista, tem profissional que fica no final da pista, tem um profissional que fica rodando o parque para identificar alguma eventual situação que caracterize ou que suspeite de maus tratos, por exemplo. Então, assim, a vaquejada hoje é muito diferente daquela percepção que tinha. Você veja a importância dos médicos veterinários e zootecnistas nessa questão do bem-estar animal. Eu faço questão de dizer porque eu estou puxando o saco para a nossa área, né? A importância das nossas profissões. E então, assim, as pessoas nem se preocupem que não é mais como antigamente. Nós somos a favor da vaquejada legal. Eu faço questão de dizer porque vai ter vaquejada ilegal, vai ter vaquejada clandestina, que situação de maltrato vai ter, como tem gente que cria cachorro e maltrata cachorro em casa também. Então, assim, a gente vai de cada um. Então, nós somos a favor da vaquejada legal. A vaquejada legal hoje ela é autorizada pela própria ABVAC, é autorizada pela Secretaria de Estado, Defesa Agropecuária do Estado, é autorizada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então, assim, ela precisa atender vários critérios para poder ter a vaquejada legal. Faz a inspeção dos rabos artificiais, se estão de acordo com o peso do boi, com o tamanho, a validade deles, se tem, não deixa nem, quando eles estão muito velhos, eles já são trocados. É feita a avaliação da cama, que a gente chama da areia, da pista de vaquejada, tem um padrão mínimo, entendeu? E isso aí evitou que os animais se machucassem. Para você ter uma ideia, aí você diz, não, tem aquele momento da queda do boi, mas já foi feito estudos onde o animal vem no jiqui, passa a corrida e lá no final ele coleta sangue no início, coleta sangue no final. Foi feito radiografia, ultrassom do rabo, da cauda ali, se ele tem lesão, se não tem. E o sangue foi feita a coleta para medir alguns índices como cortisol. Eu estou lembrado aqui do cortisol, que é o que, quando a gente tem uma situação de estresse, libera cortisol no sangue. E para você ter uma ideia, esse parâmetro foi muito parecido com o manejo normal do gado no seu habitat. O mesmo parâmetro que identificou quando o animal dava uma carreira na vaquejada, foi o mesmo parâmetro que identificou quando o animal passava no jiqui para fazer a vacina, para fazer o puron, para controlar uma mosca, carrapato. Então, assim, você veja que eles não foram submetidos a situações de estresse fora do normal. Isso foi comprovado com um estudo científico, publicado em revistas internacionais e tudo. Então, assim, o pessoal precisa mudar um pouco a concepção da vaquejada. Quem é contra, hoje nós temos a vaquejada realmente legal, então a gente tem que preservar por isso. A gente é favorável à vaquejada legal, somos contra situações de maus trato, ninguém está aqui para maltratar cavalo, ninguém está aqui para maltratar boi. Vaquejada clandestina que deixa animal lá no sol, na chuva, sem sombra, sem água, somos contra. A gente é a favor aqui da vaquejada legal. Muito bom, Cid. Né? E ó, que interessante, cara. Você falou coisas aí que ninguém tinha falado aqui ainda, cara. Muito bom mesmo, muito bom de verdade. E até casa com uma situação que eu passei, né? Assim, todo vídeo que estoura do podcast nordestino, graças a Deus, muitos vídeos têm estourado, sabe? Todo dia tem algum vídeo que ele vai acima da média, assim, sabe? De visualizações no TikTok ou no Instagram. E aí, o que dá mais visualização, dá mais comentário também, né? A maioria dos comentários positivos, mas sempre tem lá, né? Algumas pessoas que não estão muito bem com a vida, os haters, né? Os haters. Eu costumo dizer, eu não chamo nem de hate mais, eu já analisei os perfis. São pessoas que não estão de bem com a vida, estão com a vida meio amargurada, aí vai lá conversar bobagem nas coisas dos outros, né? E aí teve um cara lá que veio, né, debater e atacar a vaquejada, né? E esse eu fiz questão de argumentar com ele lá, né? Foi até depois do que Walter Papel trouxe aqui, né? Walter Papel trouxe aquela parte jurídica bem detalhadazinha, cara. Inclusive da Constituição Federal, né? Que a vaquejada entrou no rol dos esportes equestres e só quem entra nesse rol lá na Constituição, dentro da lei, é depois de passar por vários critérios técnicos justamente dessa forma. E você trouxe justamente
os critérios que complemento. Exatamente, essa questão aí do cortisol e tudo mais, que com certeza está dentro dos estudos que foram feitos, das fiscalizações que foram passadas, e aí eles constataram que a vaquejada é um esporte equestre e é totalmente legal, né? E aí mas eu ainda falei pro cara assim, ele disse, se entrou na lei brasileira, se entrou na Constituição brasileira, se entrou no rol dos esportes equestres, é porque passou pelo que tinha que passar e é totalmente legal. Você é o quê? Eu perguntei o cara. Você é especialista em comportamento animal? Se você for, beleza. Né? Aí eu fui ver a rede social dessa pessoa que tava lá comentando. Aí o cara tinha, pô, um cachorro de pequeno porte, né? E humanizava demais o animal, tratava, né? Aí eu digo, cara, se tu for atrás de alguém especialista em comportamento animal, talvez, né, isso que tu esteja fazendo seja maus tratos. Exatamente. E tu querendo falar da vaquejada, né? Exatamente. Foi uma situação que eu passei, né? E, cara, muito obrigado por esse esclarecimento aí, por esse comentário que você trouxe, porque isso reforça mais ainda, né, a defesa que a gente sempre levanta aqui, vai sempre estar levantando da vaquejada, né? Olha só que massa. Fora, né, isso aí que já é batido e todo mundo vê, o tanto de emprego, o tanto de família, né, que depende da vaquejada, né? A gente vê também essa questão do animal, que o animal é o mais importante, gente. Eu vi de perto, né, o amor que as pessoas têm pelos cavalos e o amor também que as pessoas têm pelos bois, pelos tratamentos que são feitos com os animais, né? Colocar médicos veterinários à disposição, né, para estar ali analisando e vendo se está tudo ok com o animal, né? Outra coisa que eu achei muito interessante também que eu descobri aqui com as conversas no podcast, né? Não existe mais exaustão, né, do boi, né? Tem uma determinada, eu acho que, eu não sei se eu estou errado, mas só pode correr uma vez, não sei. Né? Para não o animal não ficar exausto, não ficar correndo toda hora. Isso, tem muitos critérios, assim, o deles é, por exemplo, os animais eles são divididos por tamanho, por peso, então tem uma boiada toda padronizada, tem um limite diário de corridas, vamos dizer assim, que ele pode participar, certo? Então, assim, hoje tem o curral de espera, que a gente chama. Eu acho que 6 ou 7 anos que eu faço o bem-estar animal a maior corrida do Brasil, que é o Porto Futuro lá em Sergipe, lá em Lagarto. Que é um parque todo coberto, o único parque do Brasil que é todo coberto, teve né? Teve um X1 lá também. Teve um X1 lá. E assim, é um parque realmente muito estruturado, muito organizado. Como outros também tem essa condição, por exemplo, tem parque que tem banho de aspersão no gado, no curral de espera. Eu tenho vários vídeos aqui, várias imagens do gado que acabou de correr e está deitado no final lá no curral de espera. Então, assim, numa situação muito confortável. Você diz, mas esse boi, não estamos falando de um boi preparado, trabalhado, treinado, que muitos daqueles bois têm uma vida melhor do que muita gente da gente. E assim, e não sente absolutamente nada com uma carreira de 15 segundos. E chega no final da pista, toma um banhozinho e se deita e fica descansando na sombra. Então, assim, hoje realmente são situações completamente diferentes daquelas que a gente ouviu falar, alguns vídeos que ainda postam, mas hoje é muito diferente a vaquejada, graças a Deus, né? Muito bom, muito bom. Eu espero que esse papo nosso aqui, Cecílio, chegue no máximo de pessoas possível, porque com certeza muita gente, cara, que vê nosso papo aqui vai mudar de opinião, né? Vai refletir e pensar bem sobre os próprios pensamentos, sobre as próprias ideias, porque muito bom, muito esclarecedor aí, viu? Todo esse assunto que você trouxe, né? Só para concluir, você dizendo aquela questão que não foi, realmente a vaquejada não foi liberada assim no Congresso, colocada na Constituição por uma pressão política, não, porque foi através de estudo, de ciência, e que se chegou à conclusão que os animais não estavam sendo submetidos em situação de maus tratos. Teve que fazer alguns ajustes? Teve, por falta de conhecimento, por uma cultura muito... Isso é uma atividade centenária, cultural, que a gente precisou modelar de um dia para o outro. Como várias outras, né? Como várias outras, entendeu? Então, assim, mas realmente precisava de algumas mudanças. E teve, como eu disse, as principais, a tirada do chicote, as esporas sem cortar, a cauda artificial e vários outros critérios que foram precisos ser atendidos, como o Papel falou aqui também. A questão toda jurídica é toda amarrada com a questão técnica, a questão científica, com relatos, com trabalhos feitos por professores, por profissionais da área. Eu tive a oportunidade de participar de alguns deles e chegamos a provar que a vaquejada não submetia a situação de maus tratos como o pessoal falava. E assim
passou no Congresso e a gente tá com a vaquejada legal hoje, né? Esse é só um corte do nosso canal. Para você ter acesso a todos os episódios do Podcast Nordestino, acesse o nosso canal. O link desse episódio completo está aqui na descrição desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de ativar as notificações e de comentar aí. Comenta com você o que você achou desse vídeo que a gente trouxe para todos vocês. Acompanhe nossas redes sociais que tem tudo do Nordeste. Só coisa boa. Valeu!